Uma pedra rolando ladeira abaixo. Será que ela tem um propósito? Olha, pode parecer uma pergunta meio estranha, né? Mas ela está no centro de um dos maiores debates da filosofia. Um debate proposto por ninguém menos que Tomás de Aquino. Vamos mergulhar nessa questão disputada e descobrir se tudo no universo, inclusive a gente, age em direção a um fim. Para a gente desvendar essa questão, vamos seguir os passos do próprio Tomás de Aquino. Primeiro, a gente vai se perguntar se tudo tem mesmo um propósito. Depois, vamos usar a analogia de um arqueiro para entender como isso seria possível. Em seguida, o foco passa para a gente, analisando o que define uma ação humana e o poder da nossa intenção. E por fim, a gente vai ver como o propósito é a chave de tudo. Então, vamos lá para o nosso primeiro grande debate. A questão parece simples. Agir com um objetivo, com uma finalidade, é uma coisa que só os seres com razão, como nós, fazem? Ou será que isso se aplica a tudo que existe no mundo? E para tornar isso bem concreto, vamos pensar exatamente nisso aqui. Uma pedra rolando morro abaixo. Ela está simplesmente se movendo por causa da gravidade, uma força da física, ou ela está, de alguma forma, agindo por um fim? Essa pergunta simples está no centro da nossa primeira disputa. Ok, vamos analisar a disputa. De um lado tem um argumento que parece óbvio. Não. Só seres racionais agem com um propósito. Por quê? Bom, uma pedra não sabe para onde vai, ela não consegue se controlar e, claro, não tem vontade própria. Parece um caso encerrado, certo? Mas é exatamente aqui que Tomás de Aquino surpreende. Ele vira o jogo e afirma que absolutamente tudo, seja racional ou não, age em busca de um fim. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como é que Tomás de Aquino defende uma ideia que parece ir contra o senso comum? Como uma pedra pode ter um propósito se ela não pensa? Para explicar isso, ele usa uma analogia simplesmente brilhante. Mas antes da analogia, a gente precisa entender duas ferramentas do pensamento de Tomás. Ele fala de dois tipos de apetite. O primeiro é moleza, o apetite racional. É a nossa vontade. É quando a gente escolhe conscientemente o que quer. Tipo, decidir o que vai almoçar. O segundo é o apetite natural. Pensa nisso como a inclinação de tudo que existe para ser o que é. Do mesmo jeito que uma semente tem a inclinação natural para virar uma árvore, uma pedra tem a inclinação natural de buscar o centro da terra. É como se fosse um propósito que já vem de fábrica na natureza dela. E aqui está a analogia genial que resolve o quebra-cabeça. Pensa num arqueiro e uma flecha. A flecha, sozinha, não tem propósito nenhum. Ela não faz a menor ideia de onde fica o alvo. Quem dá o propósito para ela é o arqueiro, o ser racional que mira e dispara. A flecha só atinge o alvo porque foi direcionada por outro. Ela é um instrumento. E é exatamente assim que Tomás de Aquino enxerga a pedra. Então, o ponto crucial é este. Para Tomás de Aquino, a pedra rolando morro abaixo é como a flecha. Ela não conhece o seu fim, mas é direcionada para ele por uma inclinação natural. E essa inclinação, para ele, é dada pelo arqueiro universal, o agente principal que ordena toda a natureza, Deus. É por isso que, na visão dele, tudo na criação tem um propósito. Certo, resolvemos a primeira questão, tudo age para um fim. Mas isso nos leva direto para uma segunda disputa, e essa talvez seja ainda mais importante para nós. Se tudo tem um propósito, o que há de tão especial nas nossas ações, nas ações humanas? Pensa um pouco nisso aqui. O ato de dar dinheiro a alguém. Fisicamente, o movimento é o mesmo. Mas dar dinheiro para ajudar um amigo é a mesma coisa que dar dinheiro para subornar um funcionário? É aqui que a segunda disputa começa. O que realmente define uma ação humana? É o ato em si ou é a intenção por trás dele? E, de novo, existem objeções bem lógicas. Alguns diriam que a intenção não pode definir o ato. Por quê? Primeiro, porque a intenção está na sua cabeça, não no ato físico em si. Segundo, a consequência do ato vem depois que ele acontece. Então, como pode defini-lo antes? E, finalmente, o mesmo ato, como doar dinheiro, pode ter 1000 intenções diferentes. Qual delas seria a verdadeira? Para rebater essas objeções, Tomás de Aquino traz um argumento de peso de Santo Agostinho. A citação é direta ao ponto. O valor moral do nosso fim, do nosso objetivo, seja ele bom ou mau, é o que determina o valor moral das nossas obras. A intenção é a chave. E isso nos leva direto para o coração da solução de Tomás, o poder da nossa intenção. É a intenção que vai, digamos, esculpir a verdadeira forma moral de uma ação. A solução de Tomás aqui é super elegante. Ele diz que, embora o resultado de uma ação esteja no futuro, a ideia desse resultado está no presente, bem aqui, na nossa mente. A intenção não é o ponto de chegada, é o ponto de partida.
O que realmente inicia uma ação não é o movimento do corpo, mas o alvo que a nossa mente escolhe. E isso aqui ilustra o ponto de um jeito brilhante. Olha só esse exemplo do próprio texto. O ato físico é idêntico nos dois casos, matar um homem. Mas se a intenção, o fim, é conservar a justiça, como no caso de um soldado numa guerra justa ou um carrasco executando uma sentença, o ato é classificado como um ato de virtude. Agora, se a intenção é satisfazer a ira, como num assassinato por vingança, o mesmíssimo ato físico se torna um ato de vício. A intenção não só dá uma cor para o ato, ela define o que o ato é, no seu nível moral mais profundo. Bom, vamos agora para a nossa conclusão, para a gente amarrar essas duas grandes ideias: o propósito universal de todas as coisas e o poder da intenção humana. Então, qual é a grande lição de Tomás de Aquino? Ele nos mostra um universo cheio de propósito, onde tudo é como uma flecha voando em direção ao alvo. A grande diferença é que nós, seres humanos, não somos apenas a flecha. Nós também somos o arqueiro. A gente tem o poder único de escolher o nosso próprio alvo. E é essa escolha que define quem a gente é. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se Tomás de Aquino estiver certo e cada ação que a gente pratica é definida pelo seu alvo, vale a pena se perguntar: qual é o alvo que tem definido as suas ações?